Em 1971, os Rolling Stones já haviam conquistado o mundo. Entre inúmeros sucessos e polêmicas, eles conseguiram vender milhões de álbuns, e mesmo assim, tiveram que fugir da Inglaterra, para evitar o pagamento de enormes quantias de impostos e que seus bens não fossem apreendidos pelo governo. Esse cenário foi o que levou os Stones ao exílio, no sul da França, e à gravação de um dos maiores álbuns de todos os tempos. Para começar a contar essa história do que viria a ser um dos maiores álbuns do rock, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1967, os Stones já haviam produzido grandes hits e álbuns de sucesso que ocuparam os primeiros lugares nas paradas americanas e britânicas. Os Stones eram a definição do estilo rock and roll e acabaram se envolvendo em muitas polêmicas. Em uma delas, acabaram sendo presos. A sociedade americana e britânica da década de 60, em sua maioria, era conservadora. E ver os Stones conquistando os jovens com estilo rebelde era muito chocante, e muitos os consideravam verdadeiros marginais. Com isso, as autoridades e os jornais queriam incriminar os Stones na primeira oportunidade que pudessem. Foi aí que eles tiveram seus primeiros problemas com a polícia. Em 12 de fevereiro de 1967, a polícia foi chamada para a mansão de Keith Richards através de uma denúncia. Após buscas, encontraram itens e substâncias relacionados ao uso de drogas. Os jornais conseguiram o que queriam e logo noticiaram o incidente de forma sensacionalista. Dizem que Marianne Faithfull, a época namorada de Jagger, foi encontrada nua, enrolada em um tapete, e logo isso foi parar nas capas dos jornais. Em junho, Mick e Keith foram levados à delegacia, julgados e condenados. Porém, em agosto, as sentenças foram anuladas após apelação. Todo o caso teve uma repercussão imensa, e os Stones saíram dessa história muito mais famosos do que antes. O ano de 1969 foi muito marcante para a banda. Em 8 de junho, Brian Jones, um dos membros mais talentosos e importantes dos Stones, saiu da banda alegando que queria tocar meu próprio estilo de música, e ele já não se encaixa mais com o da banda. Sem muito mais declarações, ele deixou os Rolling Stones. Menos de um mês após sua saída, em 3 de julho, ele foi encontrado morto, aos 27 anos, na piscina de sua própria casa, onde até hoje não se sabe a verdadeira causa de sua morte. Naquele mesmo ano, Mick Taylor foi contratado para substituir Jones na banda, e em dezembro, os Stones lançaram um dos seus grandes clássicos, Let It Bleed. Foi o último álbum a contar com músicas gravadas por Brian Jones. Ele foi lançado em 5 de dezembro e foi um sucesso de público e crítica. Grandes músicas dos Stones estão presentes nesse álbum, incluindo Gimme Shelter e You Can't Always Get What You Want. E apenas um dia após o lançamento do álbum, em 6 de dezembro de 1969, a banda se apresentou em um dos shows mais lendários da história, em Altamont, na Califórnia. Mas o show não é lembrado por uma grande performance, e sim por uma tragédia. A ideia de um show gratuito ao ar livre não podia ser pior. Estima-se que aproximadamente 500 mil de pessoas compareceram ao show no final daquele ano. A segurança do show foi feita pelos motoqueiros do grupo Hells Angels, que tiveram seu salário pago em $500 de cerveja. Relatos houveram que os Hells Angels estavam bêbados e drogados, e ao invés de garantir a segurança, por vezes iniciavam tumultos. Durante o momento do show, o homem foi detido e espancado até a morte, após tentar invadir o palco. O show acabou de forma abrupta, com os Stones tendo que fugir para o helicóptero para evitar maiores tragédias. Esse foi o maior marco do fim do movimento dos hippies da década de 60. Em 1971, eles voltaram ao topo da música com o excelente álbum Sticky Fingers, mas um dos seus maiores problemas ainda os perseguia. A banda devia bastante dinheiro em impostos ao governo britânico, devido à altíssima taxa de 93% cobrada sobre seus ganhos, e além disso, tinha acabado de sair de um péssimo contrato com seu antigo empresário Alan Klein e com a gravadora Decca Records. Essa situação levou os Stones a saírem da Inglaterra. Eles escolheram o sul da França como seu local para exílio. Keith Richards chegou a dizer: havia a sensação de que você estava sendo expulso do seu próprio país pelo governo britânico.
A localidade era na Villefranche-sur-Mer, e a residência, a famosa Nell Cult. Dezenas de pessoas iam e vinham dentro da mansão. Só os integrantes dos Stones eram 5: Mick Jagger, Keith Richards, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts. Porém, eles contaram com a participação de vários não-membros na gravação de diversas músicas, com menções honrosas para Bob Keys e Nicky Hopkins. Com tantas pessoas circulando na casa, já era um ambiente caótico. Agora adicione drogas e álcool e a tentativa de a gravação de um álbum no porão dessa mansão, nas madrugadas do ano de 1971, e tente imaginar o que se passava lá. No meio disso tudo, Mick Jagger ainda se casou com Bianca Pérez, numa igreja em uma cerimônia aberta ao público, que contou com a presença de Paul McCartney e Ringo Starr entre celebridades convidadas. As gravações do álbum eram lideradas por Keith Richards, e portanto, o ritmo era definido por ele. Com muitas influências do jazz, Keith não tinha uma certa forma organizada de gravar, e era muito levado por improvisos, descontração e um certo caos. Charlie Watts disse: "Muito de Exile foi feito à forma de Keith. Tocávamos um pouco e depois tirávamos uma pausa. Depois tocávamos de novo. Ele sabe o que ele gosta, mas ele é muito relaxado." O próprio espaço físico da mansão não permitia uma organização na gravação. Esse ambiente caótico é totalmente transferido para os sons das músicas. Temos um álbum cheio de inspirações diversas, mas principalmente jazz, blues e country. A sonoridade do álbum é crua, raivosa, mas apaixonante. As músicas, que foram gravadas numa espécie de caverna, demonstram a força daquele ambiente e a criatividade que transbordava ali dentro. Ao final de 1971, os Stones foram para a Sunset Sound Studio, em Los Angeles, para concluir as gravações. O álbum foi lançado no dia 12 de maio de 1972 e foi aclamado pela crítica e público. E a história por detrás desse álbum com certeza faz jus à altura da lendária banda. Em 2003, a revista Rolling Stone o colocou como o 7º melhor álbum de todos os tempos.